jamais desamparado. Nunca mais, meu Deus. Aleluia. Pai, usa o teu servo agora, meu Pai querido, para que ele possa falar, meu Deus querido. Oh Deus, direcionado pelo Espírito Santo. Pai, coloca a palavra na boca dele. Usa, Senhor, o manejo das Escrituras, para que possamos sair daqui impactados, Senhor, com a mensagem da palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Os irmãos estão alegres e felizes com Jesus? Só quem está alegre e feliz com Jesus, levanta a mão e dá glória para o Senhor. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Irmãos, aqui a única estrela que tem que brilhar aqui é só Jesus. Amém? A única estrela que tem que brilhar em nosso meio aqui é só Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Que nós viemos cada dia mais e mais nos diminuir e que Deus possa cada dia mais e mais aumentar a sua glória sobre nós. Amém? Meus queridos e amados irmãos, hoje é um trabalho voltado ao departamento de missões. E eu estava conversando com o pastor Luiz Flávio, perguntei a ele se teria como ele dirigir o trabalho. Porque eu não sei se os irmãos observaram, eu sou muito difícil de pregar nos cultos de missões. E principalmente quando eu dirijo, é aí que eu já nem prego mesmo. Porque eu creio que quem dirige é para estar na direção, é dar oportunidade, nem tanto falar muito. Amém? E aí a gente sente assim o desejo no coração de às vezes estar ministrando a palavra do Senhor. E às vezes o nosso coração arde em ministrar a palavra de Deus. Porque toda a honra é para Ele. Amém? E eu estou com uma palavra aqui no meu coração. Nós falamos um pouco dela pela manhã na escola bíblica dominical, sobre humildade. E que aula abençoada, pastor Luiz Flávio. A gente, pastor Ades, aprendemos muito pela manhã aqui na escola bíblica dominical. É muito bom aprender aos pés de Jesus, irmão meu. Quando a gente aprende aos pés de Jesus, irmãos, o nosso egocentrismo já cai por terra na hora. Porque nós sabemos que nós não somos nada se Jesus não for conosco. Amém? Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Salomão fala no livro de Eclesiastes que até um copo de água que a gente pega e bebe é dádiva de Deus. Então nós não somos nada se o Senhor Jesus não for conosco. Amém? Meus queridos, eu quero, antes de entrar na mensagem, eu gostaria desde já de estar agradecendo a presença da missionária Manuele, que adorou o Senhor aqui, um hino muito bonito. Quando ela adorava aqui, eu lembrava da nossa irmã Siriana aqui, que adorou o Senhor na quarta-feira, num trabalho abençoado. Missionária, foi este mesmo hino que a minha irmã Marciliana adorou o Senhor aqui na quarta. Foi na quarta ou na sexta? Na sexta, me ajuda aí, irmão, que a idade vai chegando, né, pastor? Na sexta-feira, um louvor lindo, irmãos. E toda vez que louva o Senhor com esse hino, a gente chora. Pode ser quem for que está adorando, irmão Daniel, a gente chora porque a gente sente a graça de Deus. E desde já eu quero agradecer a missionária que não me dispôs, irmão. Foi um mês de antecedência para convidar ela. Eu estive ali ministrando, pastor Atos, na congregação onde ela dirige. E quando eu vi ela adorando, Deus falou assim, convida ela para adorar o Senhor lá no trabalho de missões. E aí eu cheguei para ela no final, no término do trabalho. E aí a gente fica pensando assim, convida. E Deus fala, convida. E aí eu convidei ela e graças a Deus ela está aqui, já adorou o Senhor. Eu creio que dá para preparar mais um louvor aí no final. Irmão, vamos entrar na palavra, amém, meus irmãos? Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus. Nós estaremos lendo o capítulo de número 11, fazendo menção do versículo de número 29 e 28. 28 e 29. Amém? Mateus, capítulo de número 11. Nós estaremos lendo o versículo de número 28 e 29. Romeu, muito obrigado pela anestesia que você aplicou aí. Fiquei muito grato. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Graças a Deus. Quero agradecer também pela nossa irmã Larissa, que está aí na atividade.
Ela não é produção não, mas ela está na atividade, viu, meus irmãos? Vamos aproveitar, né, irmãos, que ela já colocou ali na tela, todos em alto e bom som. Lendo lá, se você não achou na Bíblia, vamos ler ali. 1, 2, 3. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Podei vos assentar. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu estou muito alegre nessa noite, com essa rica e poderosa oportunidade, grande responsabilidade também, porque nós sabemos, quem é preletor, quem é pregador sabe, que todas as vezes, meu irmão, que a gente vai pregar a palavra de Deus, o nosso coração arde, a nossa perna treme, a nossa barriga dá aquele friozinho. Eu não sei se você é desse jeito, mas eu sou dessa maneira. A gente sabe que Deus nos usa pela sua misericórdia, porque eu já falei aqui que nós não somos nada se Jesus não for conosco. Mas é a misericórdia do Senhor, irmã Marta, que nos usa para a glória do teu santo nome. Amém? E quando eu abro a minha Bíblia, meus irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus, nós memorizamos nesta manhã na escola bíblica dominical e falamos um pouco sobre este versículo, esse versículo de número 29. E a aula foi uma aula muito abrangente acerca de humildade, como fazer para ser uma pessoa humilde e de quem nós temos que aprender para se tornar essa pessoa humilde. E falamos aqui pela manhã que não tem como levar uma vida de humildade se não aprender aos pés de Cristo. Não tem como ser humilde, não tem como viver uma vida de humildade, pastor Ax, se não aprender aos pés de Cristo. Tivemos aqui nesta manhã exemplos de Jesus como ser um Senhor dos senhores, se tornar como servo, lavando os pés dos discípulos. E o que eu acho interessante é que quando Jesus começou a lavar os pés dos discípulos ali naquele momento, Pedro tira o seu pé e fala: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. E aí Jesus fala: Pedro, se eu não lavar os teus pés, Pedro, tu não terá parte comigo. E Pedro, como ele sabia que queria ter parte com Jesus, irmã Vilma, ele falou: Senhor, então lava meus pés, lava o corpo todo e lava completamente, Senhor, porque eu quero fazer parte do teu reino, eu não quero ficar de fora. E aí Jesus fala: não, Pedro, vocês já estão limpos pela palavra. Vós estás limpo pela palavra. E quando nós falamos aqui pela manhã, nós aprendemos que para Jesus pedir acerca de humildade, para Jesus pedir para que os discípulos fossem humildes, a primeira coisa que nós aprendemos é com Jesus o seu exemplo. Jesus, para ele ensinar sobre humildade, ele teve primeiro de dar o exemplo. Jesus nunca vai pedir algo para nós se do primeiro ele já não fez. Jesus nunca vai cobrar de nós santidade sem ele ter. Jesus nunca vai cobrar de nós o compromisso sem ele ter, irmão. Então tudo que Jesus nos cobrou foi ele primeiro deu o exemplo. E aqui nesse capítulo de número 11, versículo 29, a Bíblia diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que eu acho interessante é que quando Jesus ele nos designa para uma obra missionária, ele fala: ide. A Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Então a missão de Jesus para a sua igreja, a missão de Jesus para os seus discípulos, era que os seus discípulos issem e anunciassem o evangelho, era que os seus discípulos issem e proclamassem libertação àqueles, irmão Siriana, que estava cativo, que estava aprisionado pelas garras do inimigo. Então Jesus fala: olha, vocês vai, anunciam o evangelho, prega o evangelho a toda criatura. Esses dias eu conversando com um colega meu e falei para ele assim: olha, você sabia que há uma diferença muito grande de filho e de criatura? A Bíblia fala que Jesus ele pede para a gente ir e anunciar o evangelho a toda criatura. E depois ele fala: quem crê e for batizado será salvo. E depois ele resume dizendo: porém quem não crê já está condenado. Então antes, irmãos, de a pessoa anunciar, antes de a pessoa aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, ele é criatura. E quando eu falei isso para o
jovem, ele não quis entender. Eu falei para ele que ele era criatura de Deus, e eu falei para ele que eu era filho de Deus. Quando eu falei isso, ele falou assim, não, mas peraí, quer dizer que Deus faz acepção de pessoas? Eu falei, é claro que não. A diferença não está no momento em que você acha ser criatura ou eu acho ser filho. A diferença está em aceitar Ele como o único e suficiente Salvador. Base bíblica, porque nós não podemos sair da Bíblia. Jesus falou, eu vim para os que eram meus, porém os meus não me receberam, porque Ele veio para os judeus. Mas os judeus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam foram dados o poder de ser chamado filho de Deus. Então Jesus fala, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Irmão, se ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você é uma criatura. Você é uma criatura. Agora, depois que você aceita Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, você se passa e se torna a ser chamado de filho de Deus. Eu vim para os que eram meus, porém os meus não me receberam, não aceitaram Ele. Mas todos aqueles que me receberam foram dados o poder de ser chamado filho de Deus. E nós que estamos aqui nessa noite tivemos esse poder já. Todos nós que estamos aqui somos filhos de Deus, porque nós já aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. O milagre maior, irmão, das nossas vidas não é o milagre de você ter uma casa própria, um carro próprio, não. O milagre maior na nossa vida é ser alcançado por Cristo e ter de presente a salvação na nossa vida. Esse é o maior presente que o ser humano poderia receber da parte de Deus. Mas quando Jesus fala, ide por todo o mundo e anunciar o Evangelho, é para nós ir pregar, irmão. Anunciar o Evangelho, pregar as boas novas. Em Isaías, no capítulo de número 61, Jesus, quando ele abre a Torá bíblica, a Bíblia diz em Isaías que está escrito lá. Isaías, capítulo de número 61. Ele foi escolhido, foi separado, foi ungido para pregar boas novas, para proclamar a libertação aos cativos, para livrar aqueles que estavam aprisionados pelas garras do inimigo. Jesus, ele foi separado, ele foi escolhido, e ele também nos escolhe, irmão, para anunciar a palavra, para pregar o Evangelho. Então, irmão, a nossa missão como igreja é de proclamar o Evangelho, é de anunciar as mensagens das boas novas. Está entendendo, irmão? Deus te separou, Deus te ungiu, Deus te capacitou. Não é para que você chegue aqui nessa noite e fique olhando para mim, não. Deus te separou, te ungiu para você pregar as boas novas. Deus te enviou para você anunciar aos quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão cativos nas garras de Satanás. E nós, como servos do Senhor, fomos separados por Deus para anunciar o Evangelho. Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Então você é ungida de Deus para anunciar, para pregar, para proclamar a libertação ao cativo. Só que tem pessoas, irmãos, que às vezes, pastores, ele ouve a palavra, ele recebe a palavra, só que ele não quer compromisso com a palavra. Ele foi anunciado pela palavra, a palavra alcançou ele, só que ele não quer compromisso. Exemplo, que quando o versículo de número 1, no capítulo 12, no capítulo 11, Jesus ele começa a narrar essa história, e no versículo 20, ele começa a dizer, olha, então começou ele a lançar o rosto em cidades, onde se operou a maior parte dos seus prodígios. Quer dizer, a cidade foi alcançada pelos prodígios do Senhor. A cidade foi alcançada pelos milagres de Jeová. A cidade foi alcançada pela presença de Cristo. Cristo entra na cidade, opera o seu milagre, mas sabe o que acontece com a cidade, irmão? A cidade não ouve e não obedece a palavra de Deus. E aí ele começa a dizer no versículo de número 21, ai de ti, Corazi, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiró e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido, com panos de saco grosseiro e com cinza. Jesus prega na cidade de Tiró, Jesus prega na cidade de Corazi,
Só que a cidade não se converte, irmão. Ele anuncia o evangelho, ele anuncia a palavra, mas a cidade não se converte. O povo não aceita ele. O povo não quer obedecer a palavra de Jesus. E aí Jesus fala: ai de ti, Corazi, ai de ti, Sidom, que eram cidades das províncias anteriores. Eram cidades que foram anunciadas o evangelho. E aqui Tiro e Sidom, irmão, e Sodoma, eram cidades da antiguidade, constantemente reputadas como iníquas. Todas elas foram destruídas por Deus por causa dos seus pecados. Haja visto, pastor, que Jesus entra na cidade, prega para Sidom, prega para Corazi, e a cidade não recebe a palavra. A cidade não recebe a mensagem. E aí sabe o que acontece com a cidade? Deus destrói a cidade. Por quê? Por causa dos pecados. Você sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Nós também recebemos a palavra. Nós também fomos alcançados pela palavra. Mas nem todos querem compromisso com a palavra. Tem pessoas que receberam a palavra, mas querem viver uma vida de iniquidade. Tem pessoas que já receberam a palavra, mas querem viver uma vida de pecado. Não quer ter um compromisso com o Senhor. E aí, muitas das vezes, ele acaba sendo destruído porque não quer compromisso com a palavra. Jesus, ele chega para essa cidade e ele começa a dizer: ó, pelo fato de Betsaida, Corazi e Cafarnaum terem visto Jesus e não terem crido, sofreriam um castigo ainda maior do que as cidades ímpias, que eles não se deram a conhecer. Da mesma forma, nações em que há uma igreja em cada esquina e Bíblias em todas as casas não terão desculpa no dia do juízo se não crerem e se arrepender. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão Daniel? As pessoas, irmã Marceliana, têm Bíblia em casa, as pessoas têm facilidade de adorar o Senhor, as pessoas têm facilidade de ter compromisso com o Senhor, mas não querem se arrepender. O Salmo diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas o que tem de nação, irmãos, que não querem receber a palavra de Deus, e o que tem de nação como o nosso Brasil, que tem toda a facilidade do evangelho ser anunciado, e muitas das vezes as pessoas não querem compromisso com a palavra. As pessoas não querem se arrepender, irmãos. As pessoas querem viver uma vida lavandeira, querem levar uma vida de qualquer maneira, e não vai agradar ao Senhor. E aí, se Jesus fala: ai de ti, Corazi, que viu meus milagres, viu meus prodígios e não se converteram, vai ter mais juízo para essa cidade do que para as cidades iníquas que não conheceram Jesus. Irmão, a responsabilidade maior de viver a palavra é de quem conhece ela. O ímpio olha aí para nós aí fora e eles querem ver em nós a diferença como homens e mulheres de Deus. As pessoas querem olhar para nós e ver a presença de Cristo em nossas vidas. Mas se nós, irmã Marceliana, que conhecemos a palavra e não queremos viver, como que nós iremos fazer missões? Foi falado aqui nessa noite que missões começam primeiro dentro da nossa casa. Tem pessoas que querem fazer missões lá fora, em outros países, mas precisa verdadeiramente de missões dentro da sua própria casa. Por isso que quando Jesus pede para anunciar o evangelho, eles falam: olha, vocês ficai em Jerusalém, porque Jerusalém, segundo a história, é a habitação da paz. Então, irmão, aonde é Jerusalém? A habitação da paz. E aonde é a habitação da paz? Tem que ser dentro da nossa casa. Davi, quando ele recebeu a unção de rei, ele não recebeu lá fora, não. Ele saiu do campo, voltou e entrou dentro de casa, e Deus derramou a unção no meio dos seus irmãos. Começa primeiro o nosso ministério dentro da nossa casa. As missões primeiro tem que começar dentro da nossa casa. Ai, irmão, mas eu estou cansado. Todo dia eu estou na casa do Senhor, todo dia eu estou na igreja. Eu estou sobrecarregado. Eu vou desistir, porque tem muitos desistindo, irmã. Irmã Creuza, tem muitos desistindo. Tem muitos desistindo da caminhada, pastor, por causa dos cansaços, das perseguições, das pedradas, das humilhações, das calúnias. Pessoas dizem que
escravo. Aí tem pessoas que estão desistindo. É por isso que Jesus ele vem nesse capítulo nos dizendo: vinde a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados. Irmão, todos que estão aqui nessa noite estão cansados, mas vieram aqui buscar a presença de Jesus. Todos que estamos aqui nessa noite foi semana de turbulência. Quem que não passou dificuldade no seu trabalho, na faculdade, na escola, no seu serviço? Quem que não passou dificuldade nessa semana? Mas olha onde você está. Agora muitos poderiam estar aqui, mas decidiu ficar em casa. Alguns decidiram desistir. Alguns decidiram falar: eu não vou lá hoje. Esse dia eu estava conversando com o irmão, ele falou bem assim: olha, às vezes eu quero deixar de buscar a presença de Deus, porque quando eu começo a buscar, as coisas vão estreitando, e a luta vai aumentando, e eu não quero passar por luta. E aí sabe o que é que prefere? Desistir. Prefere desanimar. Jesus falou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmão, nós só vamos conseguir alívio na nossa vida por intermédio de Jesus. Nós só vamos conseguir, irmão Daniel, descansar por intermédio de Jesus. Irmão, sem Jesus não há descanso. Sem Jesus não há alívio. Ah, mas o Senhor vai tirar as minhas aflições, irmão? É claro que não. Mas ela vai ser aliviada. Conversa com alguém que não vem para a igreja e conversa com alguém que vem. Os dois passam por luta. Os dois passam pelo vale da sombra da morte. Mas por mais que passar pelo vale da sombra da morte, irmão, nós não poderemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, irmão. Nós não podemos desanimar. Nós não podemos nos frustrar. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás. E tem muita gente que colocaram a mão no arado, e porque está oprimido, porque está passando por luta, está voltando para trás. Quantas pessoas precisam te ouvir o Evangelho através da sua vida? E aí às vezes você fala: eu estou cansado, eu não quero saber de igreja. Chegaram para mim esses dias e falaram assim: você está todo dia na igreja, para que isso? Chegaram para mim e falaram: para que todo dia está na igreja? Eu falei: irmão, se eu não estiver na igreja todo dia, as lutas me sufocam. As lutas nos oprimem, irmão. E não pensa que é fácil, não. Porque Jesus falou: no mundo tereis aflições. Mas aí ele fala: mas tenha de bom ânimo. Tem pessoas que têm aflições, mas não está tendo bom ânimo, e está desanimando, está desistindo. Só essa semana passada eu conversei com 32 jovens que estão desviados, que estava na fé, pregava, e hoje está desanimado, hoje está cabisbaixo, hoje não quer pregar mais o Evangelho, desistiu. As lutas sufocaram ele e eles desanimaram. Eu estava conversando com um jovem esse dia de frente à casa de frente à mercearia da nossa irmã Siriana, e ele estava com um litro de conhaque bebendo, sentado na mesa sozinho. Quando eu tive a hora que eu cheguei lá, e depois quando eu cheguei lá, pastor, quando eu fui entrando, ele estava sentado na mesa sozinho, irmão, bebendo, se embriagando, afastado dos caminhos do Senhor, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, mas está desanimado, está frustrado. Sabe por quê? Porque o mundo tem tudo para lhe oferecer, e quem tem a palavra de vida eterna muitas das vezes se cala, e as almas perecem. Eu cheguei ali diante dele e abracei ele. Eu não falei nada, irmão. Eu não falei nada para ele. A única coisa que eu fiz de início foi dar um abraço nele. Porque talvez você não saiba o significado de um abraço, mas quando a gente abraça alguém, é de coração para coração. E às vezes tem pessoas que não precisam a gente falar muito. Tem pessoas que estão precisando só de um abraço. Tem almas, irmãos, que estão carentes, precisando de um abraço. E aí eu abracei aquele jovem, ele me abraçou, pastor, ele não te viu.
soltar. Ele me abraçou e começou a chorar. E quando ele começou a chorar, ele chegou para mim e falou assim: eu vejo Deus na sua vida. Eu estou afastado, eu estou desviado. Mas não me larga, não me abandona. Aquele jovem com um litro de conhaque na mão falou para mim: não me abandona, me abraça. E eu abracei ele, mano. Quando eu abracei aquele jovem, ele chorou. As lágrimas dele desceram. Eu comecei a falar de Deus para ele, o corpo dele foi arrepiando. Eu comecei a falar para ele: fecha os olhos e lembra quando você foi batizado com o Espírito Santo. Eu falei: fecha os teus olhos e lembra quando você desceu as águas. Ele falou assim: ó, irmão, quando eu fecho os olhos, eu lembro meu filho morrendo. E eu lembro que era o momento que eu mais precisava da igreja. E a igreja me abandonou. Aquele jovem falou que quando ele perdeu a criança dele, irmão, ele estava na igreja, mas era o momento que ele precisava mais de carinho, de abraço, irmã Benha. E foi o momento que ele foi abandonado. E eu convidei ele para vir aqui, ele falou: eu vou. Mas se eu não for domingo, não me abandona não esquece de mim não. E aí, irmão, nós como ministros do Evangelho, às vezes se apressa para querer ir embora. Quando eu fui saindo, Deus falou: volta. E abraça ele de novo. E eu falei: Deus, eu preciso levar o pão para casa. E Deus falou: volta e abraça ele de novo. E eu voltei, mano. Abracei ele de novo. E chegou um jovem para oferecer droga para ele. Quando aquele jovem me viu, ele falou bem assim: eu vou esperar o pastor terminar. E aí depois aquele jovem não voltou mais. Irmão, tem almas que estão sedentas. Tem almas que estão sedentas. Tem almas que estão carentes. E aí muitas das vezes nós temos a graça, mas por causa do nosso cansaço, por causa da nossa fadiga, por causa da nossa luta, nós queremos desanimar. Irmão, se nós que estamos dentro da igreja queremos desanimar, imagina quem está lá fora. Se nós que estamos aqui estamos cansados, oprimidos, sobrecarregados, mas nós temos Cristo em nossa vida que pode nos aliviar. Nós temos Jesus que pode nos ajudar a carregar o fardo. Agora, e quem está lá fora? Irmão, desviado para voltar para a presença de Jesus não é fácil. Uma pessoa que está afastada, irmã Joelma, para ele voltar para a presença de Jesus, irmã Daniele, não é fácil. Esses dias eu levei um jovem para trabalhar comigo. A gente tenta ajudar. E ele viciado com álcool, cachaça, corote. E eu sabia que ele estava bebendo na empresa. Mas eu levei ele para que ele fosse liberto. Porque se ele estiver do meu lado, ele vai ouvir a palavra de Deus. E aí eu comecei a fazer a oração pela manhã. Quando foi mais ou menos 10 minutos, aquele jovem começou a dar um ataque de epilepsia. Aquele jovem começou a dar um ataque de epilepsia. Ele foi tremendo. E que eu não entendo de medicina, eu estou de branco, mas eu não entendo a medicina. Né, irmã Marciliana? Agora você riu, né? E aí eu cheguei para Deus e falei: Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí liguei no SAMU, liguei no Corpo de Bombeiro, liguei na polícia, liguei para todo mundo. Fiquei apavorado, nunca vi aquela cena. E eu falei: Deus, demônio não é. Porque se fosse, eu já tinha falado. E aquele jovem tremia. A mulher do SAMU falou: faz assim, assim, assim e assim. E eu fiz, o jovem parou. Falei: então não é demônio. Depois de 5 minutos, eu acho que eu contei isso para o pastor. Depois de 5 minutos, começou de novo. Liguei de novo. Aí passou. Ele deu 2 estágios de epilepsia. E aí passou. Aí depois eu comecei a falar de Deus para ele no horário do almoço. Aí o bichão gritou. Aí eu falei: agora não é epilepsia mais não. Aí quando o bichão gritou, o jovem que estava lá gritou: produção, produção. Eu falei: o que foi? Eu já estava lá no 2º andar. Socorre, produção, desce aqui. Vem cá orar porque o jovem está endemoniado. E aí quando eu fui descendo, meu corpo foi arrepiando, meu cabelo estava pequenininho.
espetado para cima. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, manda os anjos do Senhor na frente. Porque se eu for sozinho, não vai dar nada que presta. Mas manda os anjos do Senhor na frente. E aí eu comecei a fazer uma oração. O jovem que estava do meu lado, trabalhando junto comigo, me ajudando em oração. Meu irmão ajudando em oração. Aquele jovem foi liberto. Aquele jovem foi liberto. Esse dia eu cheguei para ele e falei, e aí, como é que está o vício? Ele falou, não dá vontade de beber ainda, tem hora que a boca saliva. Eu falei, mas continua firme, porque Jesus tem o poder de te libertar. Assim como Jesus me libertou porque eu estava cansado, oprimido, fui até Jesus e ele me aliviou. As provas não saíram não, porque ele não te promete te livrar das provas não, mas ele te promete te aliviar. A situação vai ficar mais fácil, irmão. Nós vamos entender que com Jesus a luta é mais fácil. Sem Jesus é mais difícil, irmão. Sem Jesus é mais difícil. E aí eu cheguei para aquele jovem e ele está caminhando, irmão. Falei, aceita Jesus. Eu lembro quando eu estava cansado, oprimido na Bahia, e Jesus me libertou. Eu lembro quando a minha mãe mexia com o espiritismo e eu ajudava ela, sendo quase coroinha dela. Eu lembro que na época eu jogava capoeira ainda, nada contra quem joga, mas eu preferi ser liberto. Mas eu estava cansado e oprimido. E chega um momento, pastor, que o cansaço é tanto que parece que você não consegue mais caminhar, de tanto cansaço que é. Eu contei aqui na sexta-feira, quando a minha mãe aceitou Jesus, a prova que nós enfrentamos, a prova que o inimigo nos afrontou, para que nós não continuássemos firmes com Jesus. Eu não sei se vocês lembram que o meu cunhado veio e ficou 15 dias aqui na minha casa, e aí participou de nós aqui com o culto. Ele era bruxo, macumbeiro, forte na macumba. E aí eu cheguei para ele e falei bem assim, olha, a palavra do Senhor nos diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e o Senhor vos aliviará. Preguei para ele dentro da minha casa, tomando café. O meu corpo arrepiava, e eu falava, Jesus, o Senhor é comigo. Porque a Bíblia diz, irmão, que o maior é que está conosco do que o que está lá fora. E eu lembro que ele participou do culto aqui, ele falou bem assim, eu não vou levar minhas correntes. Eu falei, não leva não, deixa tudo aí. E ele participou do culto conosco aqui no Dia dos Pais. Ele contou para mim que tinha 52 filhos. Fez a lista aqui dos 52 filhos. Os irmãos lembram quando ele estava aqui conosco. Mas o que eu quero mostrar para vocês, irmão, é que o meu cunhado, ele estava cansado, oprimido, sobrecarregado das obras das trevas, porque a qualquer momento o inimigo pulava no lombo dele, que tinha liberdade. Mas aí ele caiu enfermo. Quando ele caiu enfermo, a minha irmã viu a dificuldade, porque ele era a coluna da casa em tudo. Minha irmã viu a dificuldade, e aí eu falei bem assim, olha, o resultado da sua vitória está você se prostrar aos pés de Cristo. Preguei para ele, e depois ele veio para minha casa, ficou 15 dias, ele me convidou e eu fui lá para a casa dele, no sítio do Conde. E aí Jesus fez a obra. Jesus fez a obra. Eu lembro que quando a minha irmã chegou para mim e falou assim, o que eu vou fazer? Meu esposo está assim, assim, assim. Eu falei, coloca o celular no ouvido dele que eu vou fazer uma oração para ele. Jesus vai libertar. Eu não sei se você crê, mas através da ligação Jesus liberta quem está do outro lado da linha. Porque não é a ligação, é a autoridade no nome de Jesus. E nós não podemos perder, irmãos, essa essência de autoridade que Cristo nos deu. Jesus falou, eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e todas as forças das trevas, e danos nenhum vos fará. Então por que você vai ter medo do inimigo? Se você abaixar a sua cabeça, o inimigo levanta dele. Se você levantar a sua, o inimigo abaixa dele. E quem tem que abaixar na cabeça é o inimigo, irmão. Jesus está na nossa vida. Preguei para o meu cunhado, preguei para minha irmã, preguei para os filhos dela, e eles aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Meu cunhado ficou doente, depois de 2 dias ele aceitou Jesus, e a minha irmã falou para ele, se você estiver aceitando a Jesus, dá um sinal. Um homem que não podia nem mexer os braços, não podia mexer mais nada,
mas ele dá um sinal aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Piscou o olho e desceu uma lágrima do olho dele, irmão. Era ele aceitando a Jesus. Depois ele começou a melhorar e voltou para casa. E Jesus recuou e levou ele. Mas foi salvo. Foi salvo, irmão. Chegou nos últimos momentos, mas foi salvo. Foi alcançado pela graça de Deus. E a minha mãe, que outrora era cansada, oprimida, carregada, aceitou a Cristo. E hoje é dirigente do ciclo de oração das Assembleias de Deus. Eu que era cansado, oprimido, carregado pelo inimigo, hoje, para a glória de Deus. Quem me vê pregando hoje, sabe que o milagre que Jeová fez foi um milagre extraordinário. O pastor Elias me conhecia quando eu estava no mundo. A irmã Neude me conhecia quando eu estava no mundo. A Siriana me conheceu. Então, irmão, a libertação ela é genuína e a transformação é verdadeira. Só que nós não estamos livres da opressão, do fardo, mas nós estamos com Jesus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Hoje eu posso dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, assim como Josué falou. A minha mãe teve 11 filhos, os 11 estão vivos até hoje. Glória a Deus. Todos os 11 estão firmes na presença de Deus. Glória a Deus. Faltava ia tempo de falar o nome da família J, que são 11. E hoje a minha mãe está firme, irmão. Você olha para minha mãe e você vê que ela está cansada, mas todos os dias pela manhã ela faz a oração dela e coloca no grupo da família. E eu falei, minha mãe, pelo seu cansaço, não era para a senhora nem ter vigor mais de fazer a oração e colocar todos os dias. Mas é porque, irmão, Jesus está na vida dela. Amém, meus irmãos? Se Jesus estiver na nossa vida, por mais que nós estejamos cansados, oprimidos, mas o Senhor vai nos aliviar. O negócio é a gente continuar firme na presença do Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo. Quem é da roça aqui sabe o que é um jugo, irmão. Jugo é uma arte que coloca sobre o animal, e aquele animal sai carregando aquele jugo, e aquele jugo sai arando a terra. Isso é um jugo. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele não habita em jugos desiguais. Tem que andar lado a lado, juntinho. Se for jugos desigual, não dá certo. Esse jugo é um peso que o animal carrega sobre os seus ombros. Esse jugo é um peso que o animal, irmã Maria de Lourdes, carrega sobre as suas costas. Aí Jesus está dizendo, olha, o meu jugo é suave. O meu fardo, ele é leve. Vocês já imaginaram, irmão, um fardo ser leve? Nós entendemos que quando fala de fardo, nós entendemos que é pesado. Está entendendo? O fardo geralmente é pesado. Mas o de Jesus é diferente. Jesus fala, irmão, que o fardo dele é suave e é leve. Eu não sei se você já observou que quando você entrou aqui nessa noite, você veio aqui carregado, cansado, oprimido, desanimado, frustrado. Mas eu te garanto que você vai sair daqui diferente nessa noite. Eu te garanto que o peso que estava sobre os seus ombros está começando a ficar leve. Sabe por quê, irmão? Porque é Jesus que te dá a força. É Jesus que vai alegrar o teu coração. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmão, tá lá, ser manso é uma coisa, humilde de coração é outra coisa completamente diferente. Tem pessoas, irmã Maria de Lourdes, que diz que é manso, só que quando você pisa no salto dele, ele desce do salto e mostra quem ele é de verdade. Eu falei pela manhã aqui a diferença de um lobo e de uma ovelha. Lobo come carne, ovelha come capim. Tem pessoas que dizem que é manso, só que quando você pisa no salto dele, aí ele te mostra quem ele é de verdade. Mas Jesus ele fala, olha, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Humilde de coração. Quantas pessoas, irmãos, falam que é humilde,
mas não é de coração? Quantas pessoas falam que é humilde, mas na hora que vai apresentar a humildade, não é humilde? Eu falei aqui, pastor Atos, pela manhã, e usei a sua pessoa com todo respeito. E eu estava apresentando para uma irmã, meu pastor. E aí ela procurou meu pastor no meio dos doutores. E aí eu falei, você nunca vai achar o meu pastor lá. E aí eu mostrei aonde que o meu pastor estava no Impactar. Exemplo de humildade, irmão. Aquilo ali é exemplo de humildade. Está entendendo? Você nunca vai querer, você nunca vai ver um senhor fazer serviço de servo. Mas quando ele faz é porque verdadeiramente ele é humilde. E humilde de coração. Amém, meus irmãos? Amém. A gente pode ver essa personalidade de humildade no nosso pastor. Eu não sei se vocês conseguem enxergar isso, mas eu consigo enxergar isso para a glória de Deus. Esse exemplo de humildade, essa glória que arde o coração em se tornar servo. Eu falei aqui pela manhã, pastor Luiz Flávio, quando o pastor Luiz Flávio orava, missionária, eu ouvia a oração dele. E quando eu ouvia a oração do pastor Luiz Flávio, ele dizia que nem todo mundo está preparado para ser servo. Sabe por quê, irmã Daniela? Eu dei um exemplo de servo. O servo que é servo de verdade, ele tem que estar preparado para ser pisado. Porque ele é servo, irmão. E eu dei um exemplo daquele tapete que está na entrada. Todo mundo que chega ali, irmão Penha, pisa e limpa os pés e pisa. Por quê? Porque ele é um tapete. E eu falei que o servo ele tem que estar preparado para ser pisado, para ser humilhado, para ser rejeitado, mas ainda continuar na posição. Você consegue ser humilde de coração dessa maneira? Não precisa falar, sua mente vai te dizer se você é ou não. Você consegue ser humilde de coração? Você consegue aprender com os exemplos de Jesus? Jesus, quando ele está naquela viagem missionária com seus discípulos, ele chega dentro da casa, é o serviço do Senhor, e ele vai lá e se torna um servo, lavando os pés dos discípulos. Poderiam lavar os pés de Jesus, ele não ia para um lado, não ia para o outro, e aí ele observa, será que não vai ter ninguém? Deixa eu fazer o serviço do servo. Jesus se torna servo, irmão. Jesus se torna servo, e ele começa a servir. Eu cheguei pela manhã e falei que o servo que não está preparado para servir, não serve para ser servido. O servo que não serve para servir, não serve para ser servido. E aí eu dei um exemplo de alguém que nega até um copo de água para nós. E aí nós, como servo, não pode dar o troco da mesma maneira. Vai lá e oferece água para ele, entrega na mão dele. E aí você vai quebrar ele todinho. Isso aqui, exemplo de humildade. Exemplo de humildade. Quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro fala, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Pedro não teve a humildade de reconhecer que Cristo, por ser Senhor, se tornou servo. Mas Jesus fazia aquilo ali para dar exemplo. Amém, meus irmãos? Vamos nos tornar servo. Nem que pise em nós. Quantas das vezes eu já fui pisado? Quantas das vezes eu já fui massacrado, vilipendiado, e eu estou aqui? Está entendendo? 18 anos aqui. Quantas das vezes de luta você já foi humilhada? Irmã Penha, quantas das vezes, hein? Já foi humilhada? Tem pessoas que não têm sabedoria, irmão, viu, de falar as coisas e às vezes acaba falando e aquilo acaba nos machucando. Quantos cultos eu já preguei aqui no início da minha caminhada e eu cansei de sair daqui chorando. Porque no início eu não sabia pregar, irmão, assim, eu errava. Não tinha uma verbalização como eu tenho hoje. Não pregava como eu prego hoje. Não é que hoje eu estou bom, não. Eu preciso aprender muito com Jesus. Mas quantas das vezes eu já preguei e aí depois de eu descer as pessoas distorceram tudo que eu preguei. E aí dizer, ele ainda é um menino, ainda vai crescer. E aí? E aí hoje quem dizia que eu era menino, às vezes senta atrás para ouvir. E aí tem que dizer, o menino cresceu. Mas o menino cresceu, irmão, não é pelo egocentrismo, não. O menino cresceu não é por causa do ego, não, é pela humildade, irmão. As pessoas olham para nós e dizer que nós não temos pulmão de pregador, não tem uma verbalização teológica, mas quando você abre a boca, Deus te usa. Glória a Deus, glória. Por quê? Humildade, irmão. Temos
que ser humildes, temos que aprender com Jesus a humildade. Quando a gente aprender que nós temos que ser humildes de verdade, a gente vai ganhar almas para o reino de Deus. A gente vai pregar. Salomão falou, pastor, que quem ganha uma alma sábio é. E se nós não estamos ganhando, está faltando o quê? Sabedoria. Aprendei com Jesus que ele é manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Amém, meus irmãos? Meus amados, eu quero ficar por aqui. Até aqui o Senhor nos deu graça. Eu posso dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Esses dias eu estava conversando com o pastor Luiz Flávio, e eu não sei se a nossa irmã Marciliana lembra. Já tem mais ou menos 2 anos, pastor. Eu cheguei para ela e falei assim, irmã Marciliana, eu estou imaginando eu ali no altar pregando com um terno branco. Ela riu até. Aí a irmã Daniela riu até. E ela falou, irmão, eu estou até imaginando você todo de branco. Vai ser só Jesus na causa. Falei, vai acontecer. E eu falei, imagina com um terno vermelho também. E ela riu. Deu até o canto. E eu tenho essa intimidade com ela, com todo respeito, eu tenho essa intimidade com a nossa irmã Marceliana. E aí ela falou, eu vou imaginar. Eu falei, vai imaginar não, vai cumprir. Só não sei quando. E aí, irmão, a gente vai trabalhando, o povo vai vendo nós trabalhando, a gente vai fazendo vídeo, mas o sonho vai ardendo, sabe, não, meu? O sonho vai ardendo. E aí eu cheguei no shopping, fui com a minha família no shopping, pastor Luiz lá. E eu olhei lá, irmã Maria de Noite, eu vi lá um lugarzinho lá e eu vi um trenzinho branco no meio dos pretos lá. Eu falei, Jesus, olha aquele negócio branco ali. Vou lá. Quando eu cheguei lá, irmão, aí a irmã atendente falou bem assim, eu falei bem assim, quanto que é esse terno? Ela falou bem, eu muito baixo em cima, né? Eu não estava muito chique, né? Que o povo olha muito pela aparência. E aí ela foi meio vazia no atendimento. Eu falei, eu estou perguntando quanto que é esse terno. Só que o preço não é nada não, tá? Aí ela falou assim, é X. Eu falei assim, eu vou querer esse terno. Ela falou assim, só que esse terno não tem como eu te vender porque ele veio a pedido. E aí quando ela me falou que foi feito por pedido, aí ela falou bem assim, mas o rapaz mandou a mensagem dizendo que não ia querer mais, porque aqui nós não ajusta. Eu falei, minha filha, não precisa ajustar não, porque é a minha numeração. Se tu apertar esse negócio vai ficar muito apertado, eu não quero ficar muito apertado não. Esse aí é a minha numeração. Irmão, ela pegou um preto para testar em mim. Eu falei, eu não quero preto não, eu estou escolhendo branco, eu quero um branco. E ela falou, mas se eu colocar o branco tal, pode sujar, isso é aquele chameiro. Eu falei, eu quero branco. Eu vou levar o branco. Eu profetizo que é o branco. Quando ela olhou para mim, ela terminou nas massas. Minha esposa olhou para mim e falou, amor, você não doidou não, mas não endoidei não. Eu quero branco, eu cismei com branco. Tinha um terno de várias cores, daqui a pouco tem mais. Aí eu falei, eu quero branco. Quando ela pegou o branco, irmão, a parte de cima, essa arte de cima. Aí quando ela colocou, encaixou certinho. Eu falei, irmã, daqui não sai, daqui ninguém tira mais. Aí ela falou, não, mas eu preciso te falar o valor. Eu falei, eu não quero saber do valor não. Peguei o cartão e joguei para ela. Tive as fotos também falando aqui. Falei, passa esse trem aí. Divide até 12 vezes aí, passa esse trem. E aí já fui pegando e tomando posse. E hoje, para a glória de Deus, olha como é que eu estou bonito. Fala a verdade. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E é isso aí, irmãos. Às vezes Deus, ele faz isso por nós. Ele realiza o desejo do nosso coração. Amém? Vamos continuar sendo fiel ao Senhor. E Deus, ele tem o de melhor para nós. Aí o pastor Luiz falou, irmãos, de uma terra branca é difícil. Falei, mas Deus preparou, meu pastor. Deus preparou. Irmãos, eu agradeço a oportunidade. Mais uma vez eu quero agradecer pela vida da missionária. Amém? Falta 2 minutinhos. Eu passei a oportunidade para ela cantar mais um hino, pastor. Eu não sei se tem como, ainda está de pé. Se não tiver como, não tem problema, ela vai entender. Eu quero estar orando então pelo povo. Enquanto isso, a missionária adora o Senhor. Mais um louvor. Amém? Irmã Vilma, dá um play para mim ali, minha reverenda. Dá um play para mim aí. Eu finaliza de uma vez. Vamos ouvir a missionária adorar o Senhor. Enquanto isso, eu queria te pedir, se você sentir de Deus e vier aqui na frente, vamos estar orando por você. Eu sei que foram muitos pedidos aqui acerca de cura, irmão. Nós precisamos cada dia mais e mais ser curado pelo Senhor. Amém? Então eu quero te convidar.
convidar a vir aqui na frente, enquanto a missionária adora o Senhor, nós estaremos orando, amém? Enquanto a nossa irmã adora o Senhor, nós estaremos orando. Seu esposo também, se quiser cantar com ela aqui, fica à vontade, tá? Se quiser adorar o Senhor junto com ela aqui, vem cá. Eu acho que é a primeira vez que eu te vejo. Pastor Alex, ele falou que já me viu aqui mais vezes. Eu já tenho 18 anos, então não posso duvidar, né, irmãos? Mas ele me falou que já me viu aqui mais vezes. Irmãos, eu quero orar por você. Se você sentir de Deus, vem aqui na frente. Eu quero estar orando por você. Você não quer ser curado, não, irmão? Vem cá na frente, irmão. Vamos orar. Não fica com vergonha, não. Vem aqui, vamos estar orando por você. Você levar a sua cura. Vem aqui e se apresenta em prova do seu parente. Talvez seu parente não está aqui, mas você vindo aqui na frente, você leva a cura para o seu parente. Amém? Vem sem vergonha, não precisa se intimidar, não. Nosso pastor vai estar orando, me ajudando em oração. Vamos estar todos orando. O missionário pode adorar o Senhor em nome de Jesus? Vamos orar, meus irmãos. Todos orando. Quem pudesse colocar sobre seus pés. Quando ela adora o Senhor, nós estaremos orando em nome de Jesus. Senhor Deus, amado e soberano Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos esse momento apresentando.